Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória, da sua situação econômica e financeira. E essa empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal, já retratamos a situação da empresa no ano passado e vamos atualizar as informações agora com o balanço do primeiro trimestre do ano de 2022. E é uma empresa que é bastante requisitada aqui pelos nossos inscritos, a quem eu agradeço imensamente. Agradeço, sabe a quem? Ao Bento Santana. Ô Bento, que prazer ter você conosco, Bento. Seja muito bem-vindo, foi rapidinho, até porque a empresa já estava ali na ponta ali para ser feita, então tá aí atendendo a sua solicitação, Bento. Também atendendo a solicitação do Heitor. Ô Heitor, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. Também quero falar dessa empresa aqui em homenagem ao Algileno César, o Algileno César, também inscrito do nosso canal, que inclusive mandou mensagem dizendo que já trabalhou com os equipamentos dessa empresa. Olha aí que bacana. Então vamos retratar essa empresa, ver como é que ela está. E também essa empresa é uma homenagem especial ao Claudemir Lopes. Claudemir Lopes também inscrito no nosso canal e que trabalha na empresa, olha aí que maravilha. Então um grande abraço a todos vocês, um grande abraço a você, Claudemir Lopes, e a todo mundo que trabalha aí na empresa. Então vamos falar qual empresa é essa? Indústrias Home S.A. Então um forte abraço a todo mundo que trabalha aí na Home aí, e a minha homenagem, o meu carinho a todos vocês. Então vamos retratar o que é a Home através repassando um pouquinho, retratando um pouquinho a sua história, para quem ainda não conhece a história da Home, mas principalmente mostrando como que está a sua situação econômica e financeira, até porque a Home é uma das empresas símbolo aqui da industrialização brasileira. Em praticamente diversas indústrias que você for visitar pelo Brasil inteiro, você vai encontrar os equipamentos da Home presentes nessas indústrias aí. Mas caso você também tenha interesse em outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão e também aproveita, faça a sua inscrição e venha junto conosco aí, dá o like também e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E não esquecem, em julho, mais uns dias aí, a gente já vai fazer a abertura das inscrições para o nosso curso de análise de balanço voltados para investimento. Então vai ser agora no mês de julho, mais uns dias já estaremos com as inscrições abertas e pretendo ter vocês junto conosco aqui aprendendo como que analisa o balanço das empresas. Então, espero vocês. Mas vamos então falar um pouquinho da Indústrias Home S.A., uma indústria que começa lá no ano de 1930, no empreendedorismo do senhor Américo Emílio Home. Ele começa toda a sua vida através de uma oficina mecânica, imagina lá em 1930, na cidade de Santa Bárbara, né? Que era a Garagem Santa Bárbara, que inclusive era o nome da empresa dele, que era uma oficina mecânica ali para reparo de automóveis. E daí, na sequência, devido até à dificuldade de ter as peças para fazer o reparo dos automóveis, ele monta uma fundição para fabricar as peças que seriam utilizadas na manutenção dos automóveis. Mas aí, daqui a pouco, ele começa a perceber que existe uma demanda forte para peças voltadas para a agricultura, que são os implementos agrícolas, né? Então ele começa, já no ano de 1935, 1938, começa a produzir implementos agrícolas. Aí chega no início dos anos 40, nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, e aí, consequentemente, faltava peças para tudo que era coisa, então ele teve que montar a sua fábrica, né? Daí ele teve já que começar a desenvolver os equipamentos para fabricar as peças, e aí começa toda a história da Indústrias Home. E aí, na sequência, ele começa a fabricar também os tornos, os primeiros tornos, com a marca Imor, né? Então, daqui a pouquinho você já vai entender por que é o Imor, né? Já em 1948, até por ter uma presença no setor de implementos agrícolas, ele fabrica o trator, o primeiro trator brasileiro, né? Que é o Toro. E aí, então, como você está vendo na imagem também. E aí, na sequência, a Home vem se desenvolvendo. Chega no ano de 1955, de um trator já passa a produzir o carro. O primeiro carro brasileiro produzido foi feito lá pela Home, que era um carro chamado Home Isetta, né? Então é um carro que teve aí uma passagem, uma vida aí dentro do setor automobilístico brasileiro. Já no ano de 1961, ele encerra a produção
desse carro da Home isenta, até porque daí já começaram a ter diversos, devido à implantação da indústria automobilística brasileira, começaram a chegar diversos fabricantes aqui para o Brasil, então daí ele retirou do mercado a Home isenta. Em 1962 ele muda a marca para Indústrias Home, o nome da empresa para Indústrias Home S.A., né? Então deixa daí de usar a marca Imor e inverte, agora é Home, né? Então aí começa a história da Indústrias Home mesmo, né, no ano de 1962. Já entre o ano de 1960 até 1970, foi ampliando toda a linha de produção com outras máquinas, não só máquinas na parte de torno, mas também daí já começou a ir para fundição, já começou a ir para injeção e depois daí na sequência para extrusão, enfim, criação de diversas máquinas para diversas finalidades, até que no ano de 1972 eles fazem o IPO, né? Então lá em 1972 a empresa se transformou numa sociedade anônima de capital aberto. E aí com a transformação numa SA de capital aberto, aí começa todo um processo de ampliação e da década de 70 em diante, a empresa começa a se expandir com a fabricação de diversos tipos de máquinas para diversas potências e tamanhos de máquina e unidades industriais que foram se espalhando por todo o Brasil. E aí chega no ano de 1998, já passa também a atuar nos Estados Unidos, com uma abertura de uma unidade nos Estados Unidos, e a partir de 2001, aí começa também para a Europa. Aí vai lá para a Alemanha, também instala mais uma unidade na Alemanha, e depois daí vai se espalhando também para o México, para a França, para o Reino Unido, enfim, para diversos países. Tanto é que hoje a Home tem uma presença em mais de 20 países, né, com atuação direta em mais de 20 países e possui aproximadamente 2.000 colaboradores trabalhando dentro da empresa. Então, para a gente saber como que está hoje a situação da Home, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. Então, vamos conhecer a Home através dos seus números. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Indústrias Home S.A. E como falei, trouxe para vocês que 2019, 2020, 2021 e o primeiro trimestre do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o comportamento da Indústrias Home. Começando aqui pelo ano de 2019, nós temos aqui o total do ativo. Esse total de ativo, ele demonstra aqui tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os seus bens e direitos que estão dispostos dentro do seu patrimônio. E aí, naturalmente, que por ser uma indústria, vamos ter aqui o imobilizado, 269 milhões, que são todas as instalações, as unidades de fabricação, máquinas, equipamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da empresa. E aqui nessa parte de cima, no ativo circulante, é o capital de giro. O capital de giro que são todos os recursos que fazem o funcionamento da empresa, que fazem a empresa girar, né? Então, através desses recursos aqui, é que toda essa parte de baixo aqui ela vai funcionar. Então, como que é composto esse capital de giro? Ele é composto aqui pelo dinheiro que a empresa possui, 148 milhões de reais em 2019, 237 milhões em contas a receber e os estoques que totalizavam 344 milhões, fazendo com que o capital de giro fechasse em 760 milhões, representando 55,6% de tudo que a empresa possuía no ano de 2019. Já para o ano de 2020, o ativo total pula para 1 bilhão 746 milhões de reais. E desse 1 bilhão 746, 1 bilhão e 68 milhões estava no ativo circulante, correspondendo a 61,2% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 322 milhões de reais era dinheiro, então vejo como aumenta aqui o volume de dinheiro em caixa de um ano para o outro, 317 milhões em contas a receber e 358 milhões de estoques. Indo para o ano de 2021, a empresa aumenta um pouquinho mais o seu tamanho para 1 bilhão 954 milhões e o capital de giro agora vai para 1 bilhão 164 milhões. Diminui um pouco a representatividade dele, né? Aumenta aqui o valor nominal, porém o peso do ativo circulante ele diminui um pouquinho. Até em função da redução do volume de dinheiro em caixa, que cai para 174 milhões, mas aumenta em contrapartida as contas a receber para 390 e um aumento significativo aqui nos estoques da empresa no ano de 2021. Já no primeiro trimestre, agora fechado dia 31 de março de 2022, a empresa fecha com ativo total de 1 bilhão 923 milhões e o capital de giro reduz um pouquinho aqui, fecha em 1 bilhão 147 milhões,
59,7% em representatividade. Diminui um pouco mais o volume de dinheiro em caixa para 154 milhões, também uma pequena queda aqui no contas a receber para 358 milhões, e os estoques aumentam um pouquinho, vão para 575 milhões de reais. Então aqui, quando olhamos o ativo, vemos aqui se a empresa ela vem num processo de crescimento, né? Então tem que ter o crescimento da empresa, mas principalmente onde que tem que crescer mesmo é no ativo circulante, que são os recursos que vão fazer a empresa poder trabalhar. Então está aqui o comportamento do ativo circulante e o comportamento da empresa. Agora, todo esse ativo aqui, ele é financiado por capitais próprios e capitais de terceiros, onde a gente vai observar aqui no passivo circulante, com as dívidas de curto prazo, e no passivo não circulante, as dívidas de longo prazo. A somatória dos dois nos dá o total do endividamento. Qual é o total da dívida da Home no ano de 2019? 608 milhões de reais. Aí quando se olha o valor, 608 milhões de reais, que pode até ser assustador, né? Mas ao se comparar com o total do ativo de 1 bilhão 367, percebemos que a dívida ela corresponde a apenas 44,5% de tudo aquilo que a empresa tem. Então, naturalmente, esse valor aqui, ele deixa de ser significativo, né? Porque observamos aqui que o peso da dívida ele é pequeno perto do patrimônio da empresa. Já no ano de 2020, a dívida sobe agora para 932 milhões de reais e pesa agora 53,4%. Então, quando observamos aqui esse crescimento do ativo de 1,367 para 1,746, então ele cresce também em função do aumento do endividamento. Já no ano de 2021, a dívida fecha em 989 milhões, porém o peso da dívida recua para 50,6%. E aí, no ano de 2022, agora em março, a dívida permanece estável nos 50,6%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve praticamente metade de todo o seu patrimônio, né? Já na formação de resultados, como que vem sendo a composição e a formação dos resultados da Home? No ano de 2019, ela faturava 765 milhões de reais. No ano de 2020, mesmo que um ano de pandemia, um ano de recessão, um ano que foi muito desafiador para a economia brasileira, mesmo assim a Home aumenta seu faturamento para 973 milhões. Já em 2021, aumenta mais ainda, vai para 1 bilhão 383 milhões o faturamento. E agora, em 3 meses do ano, acumula aqui 285 milhões. Também projetando um faturamento para o ano de 2022, pelo menos em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É o que se projeta aqui, né? Já que nós temos um faturamento de 3 meses, ao projetarmos esse faturamento para o ano, vai chegar perto de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Já mais importante do que o faturamento são os resultados que a empresa gera. 129 milhões de lucro em 2019, 174 milhões de lucro em 2020 e no ano de 2021 fecha com 204 milhões de lucro. Nos 3 primeiros meses do ano já acumula 30 milhões de lucro, que também nos projeta aqui um lucro de 120 milhões de reais. Nessa composição aqui do resultado da empresa, destaca-se aqui o custo dos produtos vendidos, né? Onde no ano de 2019 o custo era de 72,7%, em 2020 esse custo cai para 69,3%, cai para 67,7% em 2021 e agora em 2022 a empresa vem operando com custo em torno de 70%. Né? Então está aqui como que foram compostos os resultados da companhia ao longo desses 3 anos e mais o primeiro trimestre do ano de 2022. Aproveitando já que estamos falando dos números, trago para vocês aqui também, nesses gráficos aqui, como que está a situação financeira da Home. Começando ali pela liquidez geral, que vai medir a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida, quanto que a empresa possui? 1,69 no ano de 2019, 1,44 em 2020, 1,52 em 2021 e permanece estável agora em 2022 com 1,52. Isso quer dizer, se a Home tivesse que pagar todas as suas dívidas de curto, médio e longo prazo, para cada R$1 de dívida, ela já teria R$1,52. Paga e sobra, mostrando uma tranquilidade financeira no curto, médio e longo prazo. Analisando apenas o curto prazo, que seria o dia a dia da empresa,
Vamos ver ali através da liquidez corrente que ele vem com um número de 1,92 em 2019, cai para 1,82 em 2020, sobe para 2,02 em 2021 e praticamente permanece estável, fechando em 2,03 em 2022, em março de 2022. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela já tem R$ 2,03, paga e sobra. Então isso mostra que a empresa não tem problema financeiro, a empresa está bem financeiramente, não falta dinheiro, pelo contrário, até trabalha com folga financeira. Nesse outro quadro, trago para vocês o endividamento e o comportamento da dívida da empresa, o tamanho da dívida da empresa ao longo desse período analisado. 44,5% era o tamanho da dívida em 2019, a dívida sobe para 53,4% em 2020 e aí ela recua para 50,6% e permanece estável agora em março de 2022 com 50,6%. De tudo que a empresa tem, ela deve 50,6%. Nesse outro quadro, temos agora os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha, quanto que ela ganha em relação ao que ela vende, quanto que ela ganha em relação ao que ela investe, quanto que ela ganha para os acionistas. Começando pela margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela vende. 16,9% era a sua margem líquida em 2019, sobe para 17,9% em 2020, cai para 14,7% em 2021 e agora cai mais um pouco, fechando em 10,7% em 2022. De tudo que ela vende, pagando despesa, pagando custo, pagando resultado financeiro e pagando impostos, sobra líquido para a empresa em março de 2022, 10,7%. Já na rentabilidade do ativo é o ganho em relação a todo o investimento feito dentro da atividade da empresa. 9,5% foi o ganho no ano de 2019, 10% em 2020 e 10,4% em 2021. Em relação a todo o investimento feito, a empresa ganha 10,4%. Já a rentabilidade do PL é a rentabilidade do acionista que já tinha as suas ações dentro da empresa nesses respectivos anos. 17,1% foi o ganho dos acionistas em 2019, esse ganho aumenta para 21,4% em 2020 e permanece praticamente estável com 21,2% em 2021. Ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados pela companhia, os acionistas tiveram um ganho de 21,2%. Nesses dois tópicos aqui de rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL, eu não trago o número parcial até março, até porque, como os critérios adotados são anuais, então o número, se fosse apurado trimestralmente, ficaria distorcido, razão pela qual não são apresentados. Nesse quadro também trago para vocês o comportamento, né, do valor das ações da empresa, da Home 3, das ações ordinárias da empresa. Quanto que vale uma ação da Home? R$ 12,94. Tá? Então isso aí, se pegar o patrimônio da empresa, fosse distribuir entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 12,94. Porém, as ações da Home hoje estão sendo comercializadas a R$ 14,13. Posição essa do dia 1º de junho, quando da obtenção dos números para a apresentação desse vídeo. R$ 14,13 era por quanto ela estava sendo comercializada. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,10. Isso quer dizer, as ações da Home estão sendo vendidas com ágio de 10%. Lucro por ação. Quanto que a empresa gerou de lucro em 2021 para cada ação? R$ 2,91. O que nos dá um percentual de 20,54% de rentabilidade da ação. Isso quer dizer, se você comprar ações da Home pagando R$ 14,13 e a empresa continuar tendo os lucros que ela vem obtendo, o acionista terá um ganho de 20,54%. Do lucro gerado, foram distribuídos a título de dividendos R$ 1,50 no ano de 2021. E a empresa fecha com PIL, preço/lucro, de 4,87. Isso quer dizer, ao comprar ações da Home, através dos lucros gerados pela empresa, o investidor, a investidora, levarão 4,87 anos, praticamente 5 anos, para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E também trago para vocês esse gráfico aqui, extraído lá do Google, que você digita o ticket da empresa Home 3, que são as ações ordinárias que estamos analisando, onde vamos mostrar aqui o comportamento do valor das ações ao longo dos últimos 5 anos.
Então, começando lá em 2017, as ações da Home, olha só, estavam sendo comercializadas na época a R$ 3,27. E desde então, começa ali da metade de 2017 até o comecinho de 2018, um processo de elevação, chegando até a R$ 8,87. Quando começa 2018, a ação recua novamente e volta ali para a faixa de R$ 4,90, R$ 5,00. Na sequência, ela vai subindo ali gradativamente, você vai vendo ali que aos pouquinhos a ação vai subindo até o ano de 2019, aí atinge ali um pico já no ano de 2019 de R$ 14,55 e praticamente fica estável ao longo do ano de 2019 nesse patamar entre R$ 14 e R$ 15. Começa 2020, ele tem aquela queda que você está observando ali bem no meio do gráfico, que se chama pandemia, né? Quando foi decretada a pandemia, então diversas ações tiveram aquela queda e as ações da Home despencam ali para a faixa de R$ 7,50 aproximadamente. Mas na sequência, a ação ela já começa um processo de crescimento ali lentamente, né, durante o ano de 2020 e ao chegar em 2021, aí sim, aí a ação ela dá um salto. Aí ela atinge o seu ponto maior, R$ 36, olha só, né? Para uma ação que começou com R$ 13, chega aí em 2021 a R$ 36. Porém, ela não se sustenta naquele pico e aí começa uma sequência de quedas, né? E vai caindo gradativamente ali durante todo o ano de 2021 e agora em 2022 ela vem mantendo uma certa estabilidade, porém essa estabilidade na faixa de R$ 14, R$ 14,30 aproximadamente. Então por aqui você vê quando as ações da Home estiveram com seu valor mais alto e qual do momento que ela teve o seu valor mais baixo. Então está aqui o comportamento do valor das ações da Home nos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada para o Bento Santana, a quem eu agradeço, Heitor também um forte abraço, ao Gileno César também um grande abraço para você e ao Claudemir Lopes que trabalha na Home e a todo mundo que trabalha aí na Home, o meu grande abraço aí e o meu desejo aí de muito sucesso para a empresa, até porque como a gente sempre fala, são as empresas que estão presentes aqui no Brasil que geram os empregos, que geram a renda, que geram oportunidades, que gera desenvolvimento e que faz o nosso país caminhar. E quanto mais forte as nossas empresas estiverem, mais empregos elas estarão gerando e aí, consequentemente, gerando uma qualidade de vida melhor para o povo brasileiro que é tão sofrido, né? Tá nas dificuldades que a gente enfrenta aqui no dia a dia. Então nós torcemos aí para que as nossas empresas vão cada vez melhor. E você que investe em ações, naturalmente ao investir em ações você está investindo nesse setor produtivo. Então mais do que nunca é merecido o retorno, né? Que as empresas vão bem para que você possa ter o retorno dos seus investimentos. E aí, naturalmente, que quando a gente fala de investimento, investir na Bolsa é um investimento de risco, até pelas oscilações aí do valor das ações e também pela situação das empresas. Então, mais do que nunca, é importante a gente saber aonde que vai investir o nosso dinheiro. Conhecer um pouquinho o que é a empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber isso aí, situação econômica e financeira. Ela está bem financeiramente? Como é que ela está no endividamento? Ela é rentável? Ela é lucrativa? Enfim, como é que é a situação dessa empresa? Então, com todas essas informações, você consegue tomar uma decisão mais acertada, né? Então, com isso, minimiza o risco e potencializa as possibilidades de ganho que você vai ter na Bolsa. E, consequentemente, aos pouquinhos, vai construindo o seu patrimônio. E esse patrimônio que lá na frente vai te dar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.